Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre China e Malásia, China ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a artes marciais. E falando de Wing Chun, impossível falar de Wing Chun sem falar de Ip Man. E o vídeo sobre o Ip Man vai estar aqui na descrição, é antigo, mas vale a pena. E entre outros vídeos aí relacionados a outras artes, beleza? Como arte da Birmania, o Myanmar, Sumo, Muay Thai e entre outros, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, hoje vamos falar sobre a criadora do estilo Wing Chun. E bem, é uma história um tanto quanto confusa, né? Pois não se tem muita documentação, apenas mais relatos orais. Então, para uma coisa durar de 1700 até os dias de hoje, é porque algo foi muito bem guardado ou foi muito bem contado. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Neg Moi, não se sabe ao certo o dia e o mês de seu nascimento, mas sabe-se que ela nasceu em 1702. E também não se tem registro do dia em que ela veio a falecer, nem como ela veio a falecer. Também aqui já começa um boato, né, que falavam que o seu pai era um soldado da dinastia Ming, sendo que naquele tempo já era a dinastia Qing. Porém, é possível? É possível, pois naquele momento a dinastia Ming tinha acabado e ia fazer 59 anos. E é possível, sim, uma pessoa de 59 anos ter filho, mas isso não ia bater com o resto do vídeo. Vamos lá. Porém, uma coisa que sim é de fato e é confirmado é que tanto a Neg Moi quanto seu pai e sua família eram chineses de etnia Han, e isso é importante para o contexto. E ela, né, Neg Moi, ela acabou nascendo também no sul da China. E desde pequeno ela foi jogada num templo Shaolin, porque o objetivo dos pais dela é que ela fosse uma monja e também treinasse um pouco de artes marciais para poder se defender. Porém, o objetivo dela ser uma monja é ela ficar concentrada na religião e não se misturar com homem, não se misturar com coisa errada. Mas a questão é que, de fato, ela passou a infância dela, ela passou a adolescência dela em um templo Shaolin, treinando o estilo treinando Kung Fu, obviamente, mas mais precisamente o estilo dragão. Então ela passou a treinar, só que depois ela passou a mudar o modo que ela treinava, porque por mais que ela treinasse igual aos outros monges, ela por ser mulher, ela tinha uma desvantagem, pois ela era menor, mais magrinha, de uma aparência mais frágil. Então ela passou a treinar fortalecimento de pernas, calejamento de braço e de mão. E ela começou a treinar em troncos, em raízes, o que viria a ser futuramente o tão aclamado boneco de Wing Chun que a gente conhece nos dias de hoje. Mas beleza, então ela começou a treinar, a partir desse momento ela começou também a desenvolver já o seu próprio estilo. Então depois disso ela acaba saindo do templo, ela acaba não necessariamente deixando de ser religiosa, mas já deixando de ser monja. E quando ela sai do templo, ela acaba se reencontrando com seu pai, e eles passam um tempo junto. Já algum tempo depois, não é registrado quando, o pai dela acaba sendo empacotado pelos soldados da dinastia Qing. Mas o porquê que o pai dela é empacotado por soldados da dinastia Qing? Foi pelo fato dele ter sido um soldado imperial da dinastia Ming? Isso é plausível, mas ficar 20 anos no templo e o pai dela com 80 anos
por aí, 80, 70 anos naquela época, eu acho meio difícil, tá? Não impossível, mas meio difícil. O mais provável é que, de fato, o pai dela pode ter sido empacotado, não pelo fato dele ter sido um soldado, mas sim pelo fato dele ter sido um chinês da etnia Han, e existia meio que uma espécie de guerra étnica e perseguição dos Manchus contra os Hans, que por mais que os Hans fossem a etnia dominante, quem governavam eram os Manchus. Então, a partir daquele momento, ela começou a ser anti-dinastia Qing, que era uma dinastia Manchu, e ela passou a ser vista como uma rebelde. E um plot twist é que a Tríade foi criada justamente por causa disso, como uma sociedade secreta para proteger os chineses Hans dos Manchus, mas depois eles começaram a extorquir. Enfim, eu também tenho um vídeo sobre a Tríade. Eu vou deixar ele na descrição ou no comentário fixado. Talvez eu refaça ele, mas enquanto isso, dê uma conferida lá. Mas retornando ao vídeo, a questão é que, devido ao fato delas ter virado uma rebelde, ter se juntado a algumas sociedades secretas antes do Manchu, ela passou a ser perseguida pela corte da dinastia Qing. Então ela teve que fugir de onde estava para um templo mais ao sul. E onde ela foi, aí foi registrado, mas também com um certo equívoco, pois algumas versões dizem que ela foi em um templo em Yunnan, outras dizem que ela foi em um templo em Sichuan, outras dizem que ela foi em um templo entre esses locais, em uma fronteira, em uma província, mas nada distante um do outro. A questão é que quando ela chegou nesse templo, né, com a intenção de se esconder, um monge, um lutador ali, acabou desafiando ela, porque viu que, porque ela quer se esconder aqui. Então ele desafiou e perdeu. Mas o porquê que ele perdeu? Porque naquele momento ela já tinha o estilo próprio, ela só não tinha o nome definido, mas ela já tinha o estilo, já tinha o método de combate, e sem contar que ela tinha duas coisas que o cara não estava contando, que era um belo de um chute no testículo, que isso deve ter doído bastante, e dedo no olho. Mas o porquê que ela fez isso? Porque ela sabia que ela era mulher e que biologicamente falando, ela teria desvantagem contra um homem. Então, para equilibrar e nivelar o jogo, ela foi lá e adotou o chute no testículo e o dedo no olho como uma característica do treino de Kung Fu, do estilo Wing Chun, que isso sim perdura também até os dias de hoje. Então, a partir do momento que ela acabou derrotando esse carinha, o monge ali, o dono do templo, acabou aceitando esconder ela por um tempo. Quando a corte da dinastia Qing começou a destruir vários templos, né, não atrás dela, mas destruir por destruir, eles acabaram chegando nesse templo, perguntando sobre ela, e o monge acabou escondendo ela, dizendo que não viu, que a entrada de mulher lá não era permitida e coisa do tipo. Então, quando os oficiais da dinastia Qing saíram, o monge chegou e falou assim: olha, entendo e tal, mas eu não quero o meu templo destruído, eu não quero derramamento de sangue, vá embora. E dito e feito, ela pegou e foi sem resistência, e depois ela teve uma vida um tanto quanto normal, pois ela passou a se adequar ao estilo Manchu, começar a usar o cabelo trançado, começar a usar roupas manchus e ter um costume igual. Então ela passou a ser invisível, né, a passar despercebida pelos lugares, mas ela vivia frequentando um lugar, um restaurante, uma loja, não é dito qual, nem como era, mas é dito que sempre tinha uma adolescente que se escondia nessa loja, porque tinha um senhor de guerra que vivia querendo um casamento forçado com ela, se é que vocês me entendem. E essa adolescente tinha apenas 15 anos, então a Ningmui inicialmente não ligava, né? Pensava problema de cada um,
Mas como ela foi vendo que era um negócio constante, né, e isso já era na década de 1730, como ela já viu que era um negócio constante e que era um negócio que já estava começando a ser preocupante, a Neg Mui passou a ensinar essa adolescente o Kung Fu dela. E qual era o nome dessa adolescente? Vocês não vão acreditar, o nome dessa adolescente era Wing Chun. Sim, por incrível que pareça. E de fato, essa pessoa existiu, tem registro tanto de nascimento quanto de falecimento, tá? Então, a Neg Mui passou a ensinar ela, passou a ensinar as técnicas, mas o nome ainda não tinha sido definido e, aliás, o nome só foi definido por causa da Wing Chun, não por causa da Neg Mui. Mas a questão é que a Neg Mui passou a ensinar a Wing Chun até quando ela faleceu, que também é algo que não tem registro, né? Não tem registro da Neg Mui de quando ela faleceu, nem o como ela faleceu. Porém, a Wing Chun, né, levou o treinamento adiante, e isso ela levou numa linhagem que tem vários nomes famosos. Porém, a documentação acima dos nomes do Ip Man começa a ficar meio vaga, pois era algo mais uma tradição oral, lógico, com pequenas documentações começando a surgir, até que 3 discípulos acima do Ip Man, aí sim já começou a ter documentação e registros aí por escrito. E o nome mais famoso, né, do Wing Chun é o Ip Man, mas como ele faleceu, acabou sendo o Ip Chun, né, que por incrível que pareça, ele está vivo aí desde 1924, totalizando aí 101 anos vivo. E, ironicamente, ele chegou até mesmo treinar o Donnie Yen no estilo do Kung Fu Wing Chun clássico, tá? Lógico que, eventualmente, o Donnie Yen jogou umas adaptações, porém, né, ainda assim, é mantido aí todo o estilo de Kung Fu Wing Chun desde o tempo da Neg Mui. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Vocês já sabiam de como o Wing Chun foi criado? Vocês querem mais vídeos de lutadores de Wing Chun? Eu pretendo fazer sim, pois tem vários lutadores interessantes, inclusive um que saiu no braço com o Ip Man. Perdeu? Perdeu. Mas ele desafiou o cara e depois ele virou meio que um lutador de rua em Hong Kong. E aí essa história é bem interessante. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Passe esse vídeo para uma amiga sua, para um amigo seu ou com uma pessoa que se identifica. Não se esqueça de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Me siga no Insta e nas minhas outras redes sociais. Vou estar deixando todos aqui na descrição. Beleza? Enfim, falou e fui!